Olá, gente. Hoje nesse vídeo eu vou comentar um pouco com vocês, compartilhar com vocês, na verdade, um pouco da minha história profissional. Eu comecei a trabalhar com mais ou menos 14 anos, entre 14 e 15 anos, com meu pai. Meu pai tinha um pequeno comércio num bairro na periferia de São Paulo, onde era a periferia de São Paulo na época que eu nasci, um lugar que parecia uma cidade do interior. Tinha muito quintal, muito pé de fruta, todo mundo conhecia todo mundo, mas era São Paulo, capital. E eu entrei na faculdade de jornalismo aos 17 anos. Eu estudei numa boa escola pública, que naquela época eram as melhores, né? Então eu tive a possibilidade de entrar também numa faculdade pública, né? Entrei na USP para fazer o curso de jornalismo. No segundo ano de faculdade, portanto, lá pelos 19 anos, eu já estava trabalhando na editora Abril. Naquela época, as exigências legais para se começar a trabalhar na profissão não eram tantas, e eu consegui uma oportunidade e comecei a trabalhar. E passei por diversas revistas da editora Abril, tive pouca experiência em jornal impresso e também tive alguma experiência em televisão, produção jornalística, né? E eu fiquei 11 anos aproximadamente trabalhando no jornalismo. E as áreas que eu mais me identifiquei foram duas. A área de cultura, mais especificamente música, mas também cinema, um pouco literatura, mas principalmente na área de música. E a outra área que eu me interessei muito, que eu gostei de trabalhar, foi a área de a chamada editoria de comportamento, matérias, textos, perfis relacionados a as questões ligadas a relacionamento, a criação de filhos, a crises de adolescência e temas ligados a comportamento. Eu entrevistava muitos terapeutas, psicólogos, e alguma coisa me chamava para essa área. Então eu me identifiquei e fiz alguns trabalhos interessantes nesse período. Graças ao jornalismo eu pude me casar, tive meu passo de dar a minha independência financeira, pudemos ter nossos filhos, né? No começo de vida adulta, o jornalismo foi muito importante para mim como profissão e me possibilitou também ter contato com muitos temas, muitas coisas interessantes, muitas áreas de interesse eu pude explorar a partir do jornalismo, né? Num determinado momento, eu comecei a perceber que na grande imprensa eu não estava conseguindo realizar aquilo que fazia mais sentido para mim. Eu não estava muito feliz trabalhando na grande imprensa, nos grandes veículos de comunicação. E eu migrei, graças a um convite de um bom amigo, para uma área de comunicação empresarial e pude prestar serviço para algumas empresas nessa tarefa, né, de favorecer a comunicação entre pessoas no ambiente profissional. E aí eu comecei a vamos dizer, me qualificar através de diversas formações como um consultor na área de comunicação, de relações humanas, e com isso eu comecei a virar um consumidor de pesquisas, pesquisas de comportamento, pesquisas de opinião, procurando entender por que as pessoas são como são, por que agem como agem e por que decidem as coisas da maneira como decidem. Então eu me aprofundei nisso, né, no planejamento de comunicação e nas pesquisas que estão na base de qualquer planejamento. Então aí foi a primeira migração que eu fiz do jornalismo mais clássico, assim,
principalmente da minha geração, né? Hoje as coisas estão muito diferentes, para uma área mais voltada para o mundo corporativo e para a comunicação dentro das organizações. E dentro disso para a área de planejamento e pesquisa. Eu acabei, então, quase que naturalmente, focando mais em pesquisa, pesquisa de clima organizacional, pesquisa de mercado, pesquisa de opinião, e com isso comecei a fazer projetos freelancers para a área de pesquisa. Me tornei diretor de um instituto de pesquisas, depois de ter sido diretor de atendimento numa agência de comunicação, me tornei diretor de um instituto de pesquisas, numa empresa na qual eu fiquei 5 anos. E quando eu estava começando como diretor dessa empresa de pesquisa, eu tomei conhecimento dessa coisa nova naquela época, chamada constelação familiar. Mas esse é um tema para uma outra história que eu contarei depois. Então, essa é a minha trajetória inicial antes de chegar nas constelações. Comércio, ajudando meu pai, o jornalismo, que me ensinou muito, me abriu muitos horizontes, muita percepção, me estimulou muito o meu pensamento, né? o meu ambiente analítico, cognitivo, o senso crítico, a necessidade de ter opiniões sobre as coisas. O jornalismo é uma área muito dinâmica, muito mental, né? E que a gente aprende a ouvir pessoas que são especialistas e que muitas vezes têm opiniões divergentes. Então, o jornalismo para mim foi uma boa base. Mas antes disso teve o comércio, né? E depois, quando eu comecei a me aprofundar mais na comunicação interpessoal, ou seja, nos programas de comunicação dentro das indústrias, dentro das empresas, eu comecei a me aprofundar mais no estudo de como é que funciona o ser humano, como é que as coisas acontecem dentro da cabeça das pessoas, ou como é que os sentimentos, muitas vezes, ou as emoções, muitas vezes, fazem com que as pessoas tomem decisões que deveriam ser tomadas apenas com a cabeça, né? Com a análise fria e com o raciocínio, né? E eu então me dediquei muitos anos a essa área. Eu fiquei 20 anos na área de pesquisa. Depois dessa transição pela área de comunicação empresarial, foi praticamente uma extensão do jornalismo. 20 anos na área de pesquisa. A minha fase final na área de pesquisa foi quando um cliente meu de pesquisa, uma grande empresa, me convidou para trabalhar lá dentro e eu me tornei então cliente das empresas de pesquisa onde eu trabalhei durante muito tempo. Fiquei durante 5 anos nessa grande empresa, mas aí eu já estudava e já estava ativo nas constelações. E na fase final da minha experiência com pesquisa, eu tive a minha própria empresa. E aí vem uma grande mudança na minha vida que, na verdade, estava sendo preparada já há muito tempo e eu só ainda não sabia disso. Mas isso é um tema para a nossa próxima conversa. Então, por isso, por essa raiz no comércio, por essa raiz no contato com o público e depois pela grande escola do jornalismo pela qual eu passei, eu sempre gostei e continuo gostando muito de escrever sobre os temas que eu estudo, de escrever sobre as coisas que eu observo. Eu geralmente, hoje em dia, já há muito tempo, eu escrevo crônicas, reflexões, coisas que me levam a ter vontade de compartilhar com as pessoas aquilo que eu observo da vida, né? Então hoje a minha veia jornalística ela se resume praticamente ao exercício da crônica, tá? Pois muito bem, essa então é a primeira parte da minha história profissional. Eu consegui resumir aqui em
quase 10 minutos, um pouquinho mais de 10 minutos, uma história de praticamente 30 anos. Aguarde a parte 2 na próxima oportunidade. Um abraço, gente!